Acidente na BR-135 acaba em morte e uma pessoa fica ferida. E ainda, dia D de campanha de vacinação vai ser realizado neste sábado em Montes Claros. E mais, SAMU Macronorte é beneficiado com mais ambulâncias para atender a região. E no esporte, times mineiros se preparam para a rodada do Brasileirão. Hoje é sexta-feira, o Giro Cultural desta semana está especial sobre as tradicionais festas de agosto. Você confere agora no Vim TV Notícias. Olá, 5 acidentes foram registrados nesta sexta-feira pelas polícias rodoviária federal e militar nas BRs 135 e 365 no norte de Minas. Em um deles, segundo a PM, o motorista morreu após 2 carretas colidirem frontalmente na BR-135 em Bocaiúva. O segundo condutor ficou preso às ferragens e foi socorrido inconsciente. Os bombeiros não divulgaram para qual hospital ele foi encaminhado. E na mesma rodovia foram registrados um capotamento no quilômetro 380 e uma saída da pista no quilômetro 370 e ninguém se feriu. Já na BR-365, um caminhoneiro perdeu o controle da direção e o veículo fez um L na pista próximo ao viaduto da Serra. O outro ponto da rodovia, um caminhão que seguia sentido Montes Claros, tombou por volta das 6 horas da manhã. Os acidentes não deixaram feridos e a rodovia está interditada no sentido Pirapora para remoção do veículo. E a gente fala de saúde aqui no Vim TV Notícias sobre a campanha de vacinação que ocorre em todo o país com o intuito de vacinar o maior número de crianças possíveis contra a poliomielite e o sarampo. O dia D da campanha de vacinação contra a poliomielite será realizado neste sábado em todo o país. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Montes Claros, na cidade devem ser imunizadas 22 mil crianças entre 1 e 5 anos. Em agosto vai acontecer a campanha nacional de vacinação contra o sarampo e a poliomielite. Então, como são vacinas que fazem parte da rotina de vacinação, então elas já estão presentes em todas as salas de vacina, os preparativos são no sentido de intensificar o atendimento e mobilizar a população para a procura das vacinas. Mesmo aquelas que já estão com o esquema vacinal completo devem ser levadas aos postos de saúde para receber mais um reforço. A campanha, como é contra o sarampo e contra a poliomielite, então elas vão proteger contra essas duas vacinas, essas duas doenças de forma mais específica. Mas a vacina contra o sarampo, ela protege contra sarampo, cachumba, rubéola, e a poliomielite é a paralisia infantil. A abertura oficial do dia D na cidade será realizada na Unidade Básica de Saúde do bairro Maracanã, onde haverá uma programação diversificada e descontraída para as crianças. Durante o sábado, serão disponibilizadas 30 salas de vacinação em toda a cidade. E a gente continua falando sobre vacina. Olha só, apesar do tratamento hoje não há cura para o vírus da AIDS, a realidade do HIV pode mudar com o desenvolvimento de uma vacina. Pesquisadores de todo o mundo se esforçam para alcançá-la. O Brasil está também no caminho com a produção de um experimento imunológico desenvolvido totalmente no país, que já passou por testes iniciais. Confira. A década que ficou marcada pela epidemia de AIDS no país. O mundo ficou em estado de alerta com a doença, até então desconhecida, que fazia o número de vítimas fatais aumentar assustadoramente. Nos últimos 18 meses, cerca de 1.000 pessoas nos Estados Unidos contraíram esta doença e mais de 500 já morreram. Era urgente entender o que era a doença e como combatê-la. A cura até hoje não foi encontrada. Mas o imunizante pesquisado e criado na Universidade de São Paulo acende outra vez as esperanças para os infectados. Conversamos com Jorge Calil, médico que trabalha no desenvolvimento da vacina. E essa vacina que a gente construiu artificialmente, a gente colocou numa estrutura de DNA, a gente injeta no indivíduo, o DNA produz a proteína e ele aumenta a sua resposta CD4 e produz CD8. Em experimentos em animais, isso se mostrou muito vencedor. Nós tivemos respostas muito fortes. A grande dificuldade de se encontrar uma cura estava na capacidade do vírus de se modificar e escapar da mira dos imunizantes. A vacina que vem sendo desenvolvida em São Paulo pretende imunizar o organismo da infecção. As esperanças sobre essa vacina se sustentam nos resultados obtidos até o momento.
Testes foram realizados em macacos no Instituto Butantan e nos animais vacinados, a imunidade ao HIV aumentou entre 3 e 5 vezes e a capacidade de produzir anticorpos contra a doença aumentou em 10 vezes. Ainda falta testar em seres humanos e é aí que entram em cena os grupos de pesquisa. Por intermédio do Ministério da Saúde, foi criado o Comitê Nacional de Vacinas Anti-HIV/AIDS, que elegeu 3 centros urbanos para estudos nas áreas epidemiológica, sociocomportamental, clínica e laboratorial: Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. Ao longo do tempo, diversas pesquisas ficaram pelo caminho, mas desde o ano de 1994, o projeto Horizonte se mantém vivo na capital mineira. Entender um pouco a infecção, por que ocorre a infecção nesse grupo, estudar comportamento e, além disso, estudar motivos que levariam esses homens, esses voluntários, a participarem de ensaios de vacina quando estiver disponível no Brasil. Mais de 1.400 voluntários já passaram pelo grupo. Pedro Lúcio é um deles. Está no projeto desde o início, por solidariedade. Eu tinha grandes amigos e todos se foram por coincidência em 94. Todos os meus amigos morreram em 94. E foi um índice de morte de HIV no Brasil em geral, surgiu a partir de até 96, morreu-se muita gente. E aí com isso eu comecei a acompanhá-los nas consultas e nas terapias. E com isso eu comecei a levá-los, porque estava aquela dificuldade de saber, de querer entender melhor sobre a AIDS, sobre o HIV. A coordenadora nos revela que muitos dos voluntários se infectaram ao mesmo tempo em que participavam do projeto e que, mesmo com atividades de conscientização, o índice de contágio segue aumentando. E cerca de 10% deles já chegam no projeto infectados, e eles não sabiam dessa condição da infecção. Então, o que a gente pode observar? Que, mesmo com todos os programas do Ministério da Saúde, de enfrentamento à questão da AIDS, da infecção, ao longo do tempo as pessoas vêm infectando. O projeto é importante para que, no momento de se testar uma vacina, se tenha um grupo de voluntários já identificados e dispostos a colaborar. Uma vacina, para ser disponibilizada, ela vai ser desenvolvida em várias fases, que é o que a gente chama a fase pré-clínica, depois a fase 1, a fase 2, que são fases que testam a imunogenicidade, se a vacina causa efeito colateral ou não. A fase 3 é a fase que a gente chama de teste de eficácia. Quando vai fazer um teste de eficácia, é necessário o quê? Conhecer a incidência da infecção na população. Porque eu só calculo a amostra necessária de voluntários para poder testar uma vacina se eu tenho conhecimento prévio da infecção que ocorre naquela população. Então, isso é muito importante. Assim, olha, a gente pode falar, olha, essa população, a gente tem essa taxa de infecção. Então, se for feita uma vacina, qual que é o número de pessoas, se for testada, que vai ser necessário ser vacinado para que eu tenha o quê? Depois poder avaliar a incidência da infecção. E na volta do intervalo, a gente fala sobre a situação do descarte do lixo em Santa Rosa de Lima.